Não, pai, por favor. Sua voz ecoava, mas ela sabia que suas súplicas não seriam ouvidas. O Duque de Drusila, seu pai, um homem frio e calculista, não aceitava sua recusa em se casar com o Duque Jordan Dean, um homem velho o suficiente para ser seu avô. Não adianta você não aceitar esse casamento. Casará com o Duque, ponto final. Esse casamento será vital para a união dos dois ducados. Prepare-se, pois daqui a um mês você irá se casar com o Duque Jordan. Angel não tinha mais como argumentar. Calou-se e obedeceu às ordens de seu pai. Um mês depois, ela se dirigiu ao ducado para o seu casamento. A tristeza era visível em seus olhos. A carruagem balançava pesadamente sobre o solo escuro e úmido da floresta. O som dos cascos dos cavalos ecoava nas sombras crescentes, enquanto a jovem Angel se encolhia na poltrona de veludo, os olhos fixos nas árvores imponentes que se estendiam como sombras de gigantes. O sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo, como um incêndio prestes a consumir tudo. Mas o medo que apertava seu peito não tinha nada a ver com o fim do dia. Estava nas terras do príncipe bárbaro e o nome do homem era suficiente para congelar o sangue de qualquer um. Ele era conhecido por ser terrível com aqueles que invadiam as suas terras. No entanto, o caminho mais próximo para se chegar até Drusila era cruzando aquelas terras. No meio da floresta, o grito do cocheiro cortou o ar. Salteadores! O pânico tomou conta dos cocheiros e, antes que Angel pudesse entender o que estava acontecendo, eles fugiram por entre a mata, deixando-a sozinha. Não, não! Ela gritou para os cocheiros. Não me deixem sozinha, por favor! Ela segurou a poltrona, tentando controlar a agitação do corpo. Os salteadores a alcançaram rapidamente, cercando a carruagem com ferocidade, seus rostos sujos e ameaçadores. Angel estava congelada, aterrorizada demais. De repente, Angel sentiu uma onda de escuridão. O pânico fez com que sua visão se nublasse e tudo ao redor desapareceu enquanto ela desmaiava. Quando Angel despertou, o mundo ao seu redor parecia diferente. Ela estava em uma cama grande e luxuosa, com cortinas de veludo que pareciam envolver-lhe como um abraço apertado. Sua cabeça estava pesada e seus olhos se ajustaram à penumbra do ambiente. Uma voz suave, mas firme, cortou o silêncio. A senhora acordou. A criada, uma mulher idosa, estava à beira da cama, seus olhos profundos e sérios. Vou avisar ao príncipe que a senhora acordou. Angel se ergueu, o coração disparado. Como eu vim parar aqui? Ela se levantou da cama, seu corpo ainda tenso, e tentou se aproximar da janela. Lá fora, a floresta parecia tão imensa quanto antes, mas algo naquele lugar parecia ter o peso de uma prisão invisível. O Sr. Graco, ele não a forçará a nada, mas... A criada hesitou, como se buscando palavras para descrever o que ninguém ousava falar abertamente. Mas ele sempre fez o que quis, sempre conquista o que deseja.
Ele não me forçará a nada? Como assim? Eu quero sair deste castelo imediatamente! Angel gritou apavorada. A criada não lhe deu ouvidos e se retirou, trancando a porta do quarto onde Angel estava. O nome do príncipe bárbaro pairava no ar como uma sombra. Percy Graco era o terror da região. As histórias sobre ele eram mais terríveis do que as lendas sobre as criaturas selvagens que habitavam a floresta. Diziam que ele possuía o coração de pedra, pois havia feito um pacto com o mal. Naquele momento, Angel não sabia o que seria pior: ser obrigada a se casar com o duque ou ser raptada pelo príncipe bárbaro. Temia o momento de encontrá-lo pessoalmente. Estava certa de que ele seria um homem deformado pelas energias malignas que possuíam o seu corpo. Porém, conhecê-lo não tardou, pois logo que a criada saiu, um ser surgiu pela porta do quarto. A pouca iluminação do ambiente, o capuz que cobria a cabeça dele e o medo que Angel sentia fizeram com que ela desse um grito de pavor. Ele saiu da sombra e se aproximou dela lentamente. Os seus olhos a fitavam com uma expressão que causou mais medo ainda em Angel. Não precisa ficar assustada, Angel. Como sabe o meu nome? Por que você me trouxe até aqui? Eu quero ir embora, por favor. Não me faça mal, Angel falou chorando. Não precisa ter medo de mim, Percy falou retirando o capuz. Tomada de uma súbita coragem, ela disse: Antes de mais nada, quero saber de uma coisa. Afinal, vou ficar aqui? O que vai acontecer comigo? Claro que vai ficar. Sobre isso não resta a menor dúvida, disse ele decidido. Quer dizer que você me raptou? É isso? Ele deslizou a mão pelos cabelos negros dela, lhe causando um arrepio. Você, minha pequena joia, você vai ser minha esposa. Angel deu um pulo, como se tivesse sido baleada, e ficou sem fala. Por fim conseguiu balbuciar. Como poderá se casar comigo contra a minha vontade? Aqui, nas minhas terras, eu posso fazer o que bem entendo. Ao dizer isso, a abraçou e Angel o empurrou, fugindo para um canto do quarto. Ah, você gosta de uma luta corpo a corpo. No segundo, ele a imobilizou, prendendo seus braços por trás das costas. Angel não pôde fazer nenhum movimento e seus olhos azuis lançaram chispas de ódio. Eu o detesto, seu monstro, gritou. Você é o mal em pessoa, mas não pense que eu vou me casar com você. Prefiro me atirar do alto do telhado a casar com um monstro como você. Porque logo eu. Ele olhou para ela como se a quisesse devorá-la, fitando-a diretamente. Ao perceber a forma como ele a olhava, ela se sentiu nua, pois aquele olhar continha muito desejo. Não faz a mínima diferença o que você pensa ou deixa de pensar de mim. Você vai ser minha de qualquer jeito. Um bárbaro, isso é o que você é. Ela falou revoltada. Na manhã seguinte, a criada abriu a porta do quarto e disse que o príncipe a esperava para o café. Bom dia, você está mais linda do que nunca.
Angel se sentou à mesa e permaneceu quieta. Estava faminta, por esse motivo, não recusou tomar café com ele. Não sou um monstro que você imagina, disse ele. Angel o olhou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Você me raptou, príncipe. Trouxe-me para cá contra minha vontade. Eu te salvei, disse ele, sem levantar a voz, mas com firmeza. Os bandidos teriam te matado. Eu não permitiria que isso acontecesse. Mas Angel não podia, de forma alguma, compreender por que ele a mantinha ali, porque desejava que ela ficasse. Por que eu? Ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Ele a olhou por um momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Porque quando te vi, eu me apaixonei. Eu nunca deveria ter me apaixonado justamente por você, mas me apaixonei. O silêncio entre os dois era denso, como se cada palavra estivesse carregada de um peso imensurável. Angel sentia seu próprio conflito interno se multiplicar. Nunca deveria ter se apaixonado por mim? O que ele quis dizer com isso? Angel pensou. Tudo o que ouvira sobre o príncipe bárbaro a assustava. Mas, para sua surpresa, ele não aparentava ser o monstro das lendas. Ao longo das semanas, Angel tentou fugir várias vezes, mas cada vez ele a alcançava. A floresta era muito densa e ela não conseguia se afastar muito do castelo. Entretanto, o que mais a surpreendeu não era a força de Percy, mas sua paciência, sua compreensão silenciosa. Apesar de demonstrar um imenso desejo por ela, ele nunca tentou manter uma intimidade. Meus caros, depois de algumas semanas, Angel, por mais que tentasse não se deixar influenciar pela imagem do belo príncipe, não conseguia disfarçar. Certo dia, enquanto andavam, Angel pôde notar o vigor dos músculos dele e sentir o odor másculo que emanava daquele corpo que caminhava ao seu lado. Por um momento, sentiu vontade de ser beijada por ele. Enquanto olhava para ele, pensava: por que ele nunca mais tentou me abraçar ou me dar um beijo? Será que ele desistiu de me ter como sua esposa? Com o passar dos dias, Angel quis saber mais sobre Percy. Dessa forma, dirigiu-se à criada, que parecia conhecê-lo muito bem. Quando a criada contou o que sabia, a verdade surpreendeu Angel. Há alguns anos atrás, quando o rei era o pai de Percy, o reino era vasto e poderoso. Porém, 2 nobres se aliaram para conquistar as terras, matando o rei e a rainha. Percy ainda era jovem, mas sempre foi um hábil guerreiro. Para resguardar o seu reinado, lutou ferozmente contra os 2 traidores, expulsando-os de suas terras. Contudo, ele perdeu os 2 territórios de seu reinado. Hoje, um pedaço do reino pertence ao Duque de Drusilla, seu pai, e o outro ao Duque Jordan Dean, os 2 traidores deste reino.
Eles também são os responsáveis pelos boatos, os quais tornaram Percy um monstro diante de todos, fazendo com que ele viva em uma eterna solidão. Angel então pôde entender tudo. Entendeu também quando Percy disse: porque quando te vi eu me apaixonei. Nunca deveria ter me apaixonado justamente por você, mas me apaixonei. Angel foi ao encontro de Percy imediatamente após saber de toda a verdade e, com os olhos cheios de lágrimas, disse: você não me ama, disse ela com amargura, o olhar firme, mas a voz falhando. Você não pode me amar. Como você pode amar a filha de um homem que tanto mal te fez? Percy se aproximou lentamente, seus olhos não saindo dos dela. O amor é um sentimento contrário ao ódio, pois a ele não se pode evitar, enquanto que o ódio, sim. E foi nesse momento que Angel percebeu a verdade. Ela estava se apaixonando, não pelo príncipe das lendas, mas por um homem real, com seus próprios medos e inseguranças. E ela, por sua vez, também sentiu o amor que, até então, parecia impossível. Angel o abraçou e a sua boca sequiosa lhe pressionou os lábios. Percy não se conteve diante do beijo que tanto desejava. Ele retribuiu com beijos famintos, devastadores, provando o quanto ele a queria. Ele a queria loucamente, pela sofreguidão com que a acariciava e, por sua vez, a fazia enlouquecer. Todos os temores de abrir seu coração se foram. Angel, tentando controlar a falta de ar que os beijos lhe causaram, disse: como tenho sido cega e idiota. Você aceita ser minha esposa, Angel? Percy perguntou. Com prazer, meu príncipe. E assim, o que se seguiu foi uma jornada de descobertas. O príncipe, que todos chamavam de bárbaro, era a pessoa mais gentil e amável que Angel conheceu. Por sua vez, Angel, como rainha, contou a todos a verdade, conseguindo unificar o reino de Percy novamente.